Olá, olá, meus caros, minhas caras, a mais um dos nossos conteúdos aqui no canal do Marketing Sistêmico. Hoje nós vamos tratar sobre comunicação de vendas. Esse é um tema que muitas vezes vocês me perguntam, me questionam, como fazer uma comunicação de vendas que fique mais natural, que fique mais espontânea, que não tenha que recorrer tanto, ou eu diria nada, a gatilhos mentais, a processos de persuasão muito cheio de arranjos, que se você não disser uma coisa de uma determinada maneira, você fica com aquele medo de não ter resultados. Eu vou trabalhar com vocês esse tema hoje e nós vamos enxergar a comunicação de vendas de uma maneira mais sistêmica, ou seja, mais as relações de causa e efeito daquilo que nós fazemos, a postura como nós fazemos nossa comunicação de vendas, e não somente um texto, carta de vendas, um texto cheio de gatilhos, um texto para o convencimento, e que se você não seguir um protocolo tal, você não terá os resultados esperados. Não é verdade. Posso dizer para vocês, com anos, estou aí anos com o meu negócio, o que mais interessa quando pensamos em comunicação de vendas, eu vou compartilhar aqui hoje. Então, sente-se, aconchegue-se, pegue suas anotações, esteja em presença para que você não precise também ficar revisitando o mesmo assunto vezes e vezes e vezes e vezes e se deixar enganar por um tema que volta para os nossos questionamentos, vira e mexe, e que se não tivermos uma boa base, eu costumo dizer que quando nós ganhamos uma determinada consciência, isso muda as nossas bases. Se você não tem uma boa base, você corre o risco de cair em alguns discursinhos que vão te prometer resultados mirabolantes naqueles momentos em que você mais tiver dúvida, mais tiver medo, mais tiver com insegurança, achando que o problema é você e a comunicação de vendas que você faz. Então, calma lá, porque nós precisamos enxergar esse cenário com um pouco mais de abertura de olhar para sair um pouco desses discursos prontos que o marketing ele já está, né? Aqui, ó, já está por aqui de discurso pronto e fórmulas e métodos e receitas de bolo para te dizer como fazer sua comunicação de vendas. Não veremos aqui uma receita de bolo. Se você quer receitinha de bolo, então você tem que ir em outros gurus aí, tá? Que aí eles vão te dar uma receitinha, vão te prometer que vai funcionar. Se você colocar 10 gotinhas desse ingrediente e 3 colherinhas desse outro, vai funcionar? Vai sim. E você vai gostar de ter essa ilusão por um tempo, mas depois você vai cair na real que ainda não é a sua receitinha. Aí você vai procurar outra, e outra, e outra, e outra. Tudo por quê? Porque dentro de você habita o medo. Esse é o principal elemento quando pensamos em comunicação de vendas. E eu já vou mostrar para vocês como que o medo, ele sim, é o principal inimigo quando pensamos em comunicar vendas. Vamos dar então um passo atrás para enxergar esse cenário de uma maneira mais macro, tá? Quando pensamos em vendas, o que nós temos? Alguém tem algo que quer ser oferecido, que quer ser entregue. Então, eu tenho algo e esse algo que eu tenho em mãos, eu me disponho a vendê-lo. Então, os grandes mercados, a palavra mercado, marketing, tem vídeo mais antigo meu aqui sobre isso, vem dessa disposição de pegar aquilo que se tem e transformar em mercadoria. Eu me disponho a vender. E aquele que vende necessariamente está ofertando. O que é uma oferta? Peguem a expressão oferta, não oferta de vendas, vejam as nossas ofertas, o termo que já está mais do que desgastado nesse ambiente de mercado, de marketing. Mas peguem lá atrás, o que é o ser humano fazendo uma oferta? A postura da oferta, os meus alunos já vão saber de cor,
A postura da oferta são as mãos estendidas, oferecendo algo. É a postura do servir, é a postura do querer ofertar algo. O que uma oferta diz? Uma oferta diz: eu tenho algo em mãos e você pode, há caminhos para que esse algo que eu tenho em mãos passe para a sua mão. Eu estou oferecendo. Eu estou mostrando que tenho e me dispondo a trocar este algo por outro. Então, para começar, a oferta é uma vitrine. A oferta é uma mão estendida. E necessariamente é uma postura vulnerável, porque imagine um mercado. Esse mercado de praça, esse mercado que se coloca ali naquelas feiras, já viram esses filmes antigos? Aquelas feiras, aquelas barraquinhas, aquele mercado ali onde todos iam, reuniam seus produtos e se aglomeravam de uma maneira que cambiavam as riquezas, muitas vezes até por permutas. Mas o que existe em você? O que precisa existir em você quando você se coloca em troca, em oferta? Uma vulnerabilidade, uma abertura, uma exposição. Essas mãos estendidas necessariamente te expõem. Pense que se tivéssemos aqui numa praça, eu estou aqui com a mão estendida, oferecendo algo, abrindo essa minha barraca, essa minha tenda, colocando aqui meus produtos, meus serviços, estou me vulnerabilizando a trocar com vocês. E por que o medo? Porque o medo é um elemento tão próprio desse contexto. Porque quando nós nos vulnerabilizamos a estender a nossa mão dizendo, aqui está o que eu tenho, aqui está o que eu tenho, tá? Estendo aqui minhas mãos. Aí vamos supor que essa xícara aqui, que eu adquiri, fosse um produto que eu fiz. Vou vender, por exemplo, cerâmicas. Quando eu estendo as mãos e disponibilizo o que eu tenho, que pode ser uma fruta que eu colhi no meu quintal, no meu pomar, que pode ser um bem que eu mesma fiz com as minhas mãos, pode ser um curso, pode ser um serviço. Quando eu estendo essas mãos com essa criação que é minha, que está na minha posse, há também uma vulnerabilidade do outro olhar e admitir valor nesse bem que eu estou ofertando. Então vão olhar a caneca e falar, não é tão bonita assim, não tá bom, tem uma mancha. Essas suas frutas, mas ali do seu Antônio tá muito mais bonita que a sua. E do outro dizer, não, obrigada. Nossa, tá me incomodando com essa sua comunicação de vendas. Tem uma disposição de você estender suas mãos e o outro rejeitar. E o outro dizer que não gosta. E o outro se incomodar. E o outro ir comprar do que tá ao seu lado. Do outro nem perceber. Do outro falar, não, nossa, obrigada. Tudo isso, em algum lugar do nosso ser, move camadas. Então não é assim, fala lá o que você tem e pronto. Se fosse tão fácil o caminho entre o que eu tenho e a minha capacidade de oferecer, a gente já estaria com os problemas resolvidos, não ficaria indo atrás de formulazinha, de receitinha. Por quê? Porque, gente, eu tenho uma caneca aqui, custa tanto, é feita com tal material, a pintura, vamos supor que você pintou à mão, foi pintada à mão, fiz isso aqui, tantos ml, pronto. Mas não. Todas essas camadas que estão em nós e que são de insegurança, que são de medo, que são de receio, que são de... E o resultado? Eu não posso só chegar aqui com essa caneca, porque se eu não vendo essa caneca, como que eu pago as minhas contas? Se eu não vendo essa caneca, eu vou me sentir um fracassado. Não vai, meu negócio não dando certo, não vem ninguém, não vem aluno, não vem isso. O que isso faz com a gente? Quando você não tem resultado, quando nós não temos resultado, quando nós não vendemos, isso se torna um problema. Eu costumo dizer com os meus alunos, né? Você tem um curso online, marcou e veio 0 pessoas, você tem 0 problemas. Você
Tem zero problema. Próximo. Mas não. É claro que a gente vai refletir, a gente vai querer o que aconteceu, onde eu fiz algo que não caiu muito bem, onde eu não expliquei muito bem. Isso envolve a comunicação de vendas num contexto de receio, de medo, de ansiedade, de uma certa insegurança. E é por isso que as fórmulas, os gatilhos mentais, em que você põe medo no seu possível cliente. Vamos, gente, que senão, ó, caneca tá acabando, é a última. Você tá com uma pilha de caneca de todo tamanho, tá falando que é a última. Produtos online, quantas vezes? Vagas limitadas. Que mentira do caramba. Claro, né? Há produtos que sim. Uma mentoria, um grupo que você vai acompanhar 1 a 1, mas vou colocar aí 80%. E olha que eu tô sendo... Arrisco me dizer até que é mais. Que colocam aí vagas limitadas é o conto da carochinha. Mentira descarado. Que vaga limitada o quê? Se você não comprar agora, teu mundo acabou. Então, o gatilho mental, ativando os nossos medos, o gatilho mental, por trás da fórmula em que você coloca medo no seu possível cliente, apressa, fala coisa que não tá lá, promete o que não tem como prometer. Por trás da fórmula em que você coloca medo nos outros, para que eles comprem, está você cheio de medo. Isso que é o mais triste. Por trás daquele que coloca medo, há um ser com mãos estendidas cheio de medo. Então, o primeiro elemento a se cuidar quando pensamos em comunicação de vendas é o nosso medo, é a nossa insegurança. É essa crítica exagerada. Será que é bom mesmo? Será que vão gostar? Será que vão querer? Será que alguém vai querer esse meu produto? Quem vai querer uma caneca? Quem vai querer essa caneca? E aí você se enche de dúvida, coloca tantos empecilhos que antes mesmo de você chegar nessa postura aqui, você já está se tremendo todo. Por isso que a postura do servir, em outros momentos já falei sobre isso, mas se precisarem eu volto, a postura do servir, ela associa duas forças ao mesmo tempo, não é uma depois da outra, é ao mesmo tempo, que é a humildade, porque o que faz a gente se encher de tanto medo, vocês sabem que é o orgulho, ele que tem tanto medo, ele que não quer ser rejeitado, ele que não quer voltar para casa com a caneca sem ter vendido. O orgulho, não, se 10 pessoas aqui se muvucarem aqui do meu lado, o orgulho já fica, ai, que bom, né? Deu certo, funcionou. Então é a humildade e a grandeza de saber que aquilo que eu tenho, do tamanho que se é, tem valor e pode somar sim para alguém, claro que sim. Eu costumo dizer, graças a ter lido em algum momento em um livro uma frase que foi muito importante para mim, vez ou outra eu a repito. Se importa para mim, importa para alguém. Então, o primeiro olhar, a primeira lente a ser ajustada é eu olhar para aquilo que eu tenho, que seja a caneca, que sejam as frutas que eu plantei no meu colhi do meu pomar, que sejam os produtos, os serviços que eu ofereço, eu olhar com bons olhos, sabendo que aquele produto, aquele serviço importa para mim. E por importar para mim, importa para alguém. E para que o outro saiba que importa para ele, aqui tá, em essência e em resumo, o que fazemos numa comunicação de vendas, eu convido, eu explico. A comunicação de vendas é um convite. A comunicação de vendas é revelar, por isso a venda, né? Você tira a venda de algo. Você revelar, você mostrar o que você tem. Porque o outro vai decidir ter ou não, adquirir ou não, participar ou não, conforme ele entra em contato com o seu convite, com a sua oferta, e algo dentro dele, por o mais livre e espontânea vontade possível, e não porque você está prometendo coisa que não existe, colocando medo, colocando ansiedade, colocando pressa,
o outro com a liberdade que lhe cabe, poder olhar, discernir e escolher estar com você, escolher levar para casa o seu produto, o seu serviço. Isso é harmônico, isso coloca as partes, tanto aquela que oferta como aquela que diz eu quero, eu vou comprar, em uma relação de equilíbrio da troca. Então, de uma maneira bem sucinta, resumida, destacando algo essencial, a venda é um convite e o mais importante é sairmos do medo para que possamos descrever, narrar com o máximo de clareza que nos cabe o que é, traduzir para o outro o que é esse produto, esse serviço que temos. Sim, meus caros, minhas caras, deixem aí se tiverem uma pergunta, um comentário, que estiver precisando às vezes de uma explicação a mais. Eu encontro você por aqui na próxima semana, também pelo podcast do Marketing Sistêmico, lá pelo Substack, texto da semana. Tá sendo muito bom avançar com vocês nessas clarezas sobre o marketing sistêmico. Aos meus alunos da Escola de Preceitos, muito obrigada, que esse vídeo tenha auxiliado também na conexão de mais partes daquilo tudo que estamos a trabalhar. Um grande abraço, até!